A seguir, vamos conhecer todos os detalhes sobre o caso da jovem Amber Cornejo, uma vida marcada pelo infortúnio e cujo fim se deu da maneira mais trágica. Esse caso, que aconteceu no Chile, se tornou notícia em vários países da América Latina, não apenas pela crueldade com que foi cometido, mas pelo sentimento de injustiça que tomou conta de toda a nação. Tenho certeza que após assistir esse vídeo vocês também irão se questionar até onde as ações de uma juíza podem interferir na vida de uma jovem adolescente. Ela deveria ser responsabilizada de alguma forma? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Amber Cornejo, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Há alguns precedentes que fazem parte da história de vulnerabilidade que sempre envolveu Amber e sua família. Denise, mãe da jovem, teria vivido numa dinâmica familiar com violência entre os pais e com uma má relação com a mãe. Não se sabe quando, mas Denise teve um relacionamento com Ulisses Cornejo, do qual nasceu Amber em 14 de fevereiro de 2004. Depois de se separar de Ulisses, Denise começou um relacionamento com Juan Carlos Pérez Aguirre, a quem conheceu antes de Amber nascer. Durante o relacionamento, houve várias separações e reconciliações. A última separação teria sido em 2009, mas isso não acabou com todo o contato. Juntos, Juan Carlos e Denise tiveram 2 filhos, o meio-irmão de Amber, que hoje tem 17 anos, e o outro faleceu 4 meses depois de nascer. Para que Juan pudesse ver o filho, o casal frequentemente se encontrava na casa de Denise ou nos fins de semana na casa de Juan, quando ela precisava cobrar pensão alimentícia de seu filho mais novo. Ambos moravam na mesma cidade, Vila Alemana. A morte do terceiro filho teria gerado uma depressão que nunca foi adequadamente tratada. Essa situação levou Denise a se envolver em conduta negligente no cuidado de crianças. Foi nesse contexto que, em 2008, o jardim de infância, frequentado pelos seus filhos, solicitou uma medida de proteção e colocou-os em um lar temporário, onde ficaram até 2009. Depois de 1 ano dessa medida, a mãe, Denise, voltou a cuidar das crianças e foi morar com uma tia materna. Em setembro de 2012, Amber contou a seus professores que uma amiga de classe havia sido vítima de abuso sexual. Mais tarde, quando os professores iam ligar para a mãe daquela colega, Amber, então com 8 anos, conseguiu revelar a verdade. A situação de abuso que ela descreveu, na verdade, havia acontecido com ela. A escola imediatamente ligou para sua mãe, Denise, para informá-la do ocorrido. Nesse mesmo dia, 27 de setembro de 2012, Amber apresentou a denúncia às autoridades e relatou pela primeira vez o ocorrido. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Penha Blanca e, posteriormente, a uma unidade de saúde para que fossem feitos os primeiros exames do caso. Assim que Denise soube dos acontecimentos, encerrou todo o contato com Juan Carlos, seu ex-companheiro, que foi acusado pelo crime. A menina estava fazendo terapia com uma psicóloga e uma assistente social. Segundo Denise, as profissionais disseram que estavam tentando fazer Amber esquecer o que havia acontecido e, portanto, se Amber não quisesse falar a respeito, Denise não deveria perguntar nada. Em 25 de novembro de 2013, Juan Carlos Pérez Aguirre foi julgado e considerado culpado pelo crime. O Ministério Público conseguiu provar que, pelo menos uma vez antes do mês de setembro de 2012, o mês da denúncia, Juan abusou de Amber. Os fatos ocorreram quando, ocasionalmente, Denise visitava o ex-companheiro. Ele foi condenado a 3 anos de prisão e 10 anos de liberdade condicional, além de outras penas como pagar as custas do processo e a proibição de se aproximar de Amber.
A adolescente gostava de se divertir com coisas simples, como sair para dançar ou estar com os amigos. Ela foi descrita por pessoas próximas como uma jovem alegre e extrovertida, apesar de ter passado grande parte de sua vida por momentos difíceis. Aos 16 anos, Amber via pouco o pai e não tinha um bom relacionamento com a mãe, mas por um momento parecia que tudo na sua vida ia melhorar. Quando Amber, sua mãe e seu irmão mais novo se mudaram para Limache, cidade localizada a 109 quilômetros de Santiago, no Chile. No entanto, com a chegada de Hugo Bustamante como companheiro da mãe, as coisas se complicaram bastante na casa da família. Então Amber deixou de viver com Denise e foi acolhida por sua tia, Maritza Garcia, com quem viveu os últimos meses de sua vida. Todo o tempo que ela esteve comigo, ela estava muito feliz, uma menina alegre, espontânea, sempre com algo bom para dizer. Ela tinha muitos objetivos, queria continuar estudando e ingressar na delegacia de investigações. Ela sempre teve bons conselhos para dar aos seus amigos, mesmo estando arrasada por dentro. Ela estava sempre com um sorriso e tentando ajudar quem podia, disse Maritza Garcia. Em 29 de julho de 2020, por volta das 9 horas da manhã, segundo parentes da adolescente de 16 anos, Amber recebeu uma mensagem de sua mãe, Denise, para ir até sua casa, localizada a poucos quarteirões de onde morava com sua tia, buscar o dinheiro da pensão alimentícia depositada por seu pai biológico. Amber saiu, só que ela nunca voltou para casa. Depois de várias horas, desde que o paradeiro da jovem tornou-se desconhecido, a polícia foi notificada e acionou um grande destacamento para encontrá-la. Maritza Garcia, a tia, disse que Amber não levou consigo seus pertences pessoais e não tinha motivo aparente para isso. Assim, descartaram a possibilidade de fuga voluntária. Foram realizadas entrevistas com as pessoas envolvidas e diligências nos locais onde a jovem teria passado. Com o passar dos 2 dias, as buscas por Amber se intensificaram cada vez mais. Drones foram usados para fazer todo o percurso, desde o momento em que a menina saiu da casa de sua tia até o local onde sua mãe morava, calculando o tempo do trajeto. As autoridades seguiram várias seriedade. No entanto, logo no início do inquérito policial, um nome se destacou: Hugo Bustamante Pérez, o homem que morava com a mãe de Amber. Sabem por que seu nome se destacou? Em 2005, Hugo havia sido condenado e cortou suas gargantas, depois escondeu seus corpos dentro de um enorme tambor de metal, com capacidade de 40 litros, com cal, água e gesso. Ao ser preso, ele narrou o crime sem ignorar os detalhes. O assassino do tambor, como ficou conhecido, foi condenado a 2 penas que totalizaram 27 anos de prisão. Então a sua sentença terminaria em 26 de janeiro de 2032. Porém, o Hugo recebeu liberdade condicional em 2016, o que significa dizer que ele cumpriu apenas 11 anos, menos da metade de sua pena. A decisão da juíza responsável pelo processo, Silvana Donoso, presidente da Comissão de Liberdade Condicional, causou indignação. Ela concedeu-lhe liberdade condicional indo na contramão do que dizia o relatório, que recomendava um período mais longo de observação intrapenitenciária e não lhe concedia esse direito. Vários parlamentares de direita manifestaram seu repúdio à medida da juíza após saber dos detalhes do caso de Amber. As ruas e as redes sociais se agitaram com o slogan Justiça para Amber. Na quinta-feira, 6 de agosto de 2020, o Ministério Público confirmou que seu corpo havia sido encontrado na casa onde morava sua mãe, Denise, e o companheiro dela, Hugo. O casal foi preso e acusado de serem os principais suspeitos do crime contra a menor, mas Denise foi liberada horas depois, graças à sua declaração de que Hugo era o único responsável pelo crime. Ela garantiu que o acusado a ameaçou de morte se ela dissesse alguma coisa, e de principal suspeita, Denise passou a ser considerada a principal testemunha da promotoria. Aliás, o seu depoimento foi o elemento fundamental de todo o caso, pois graças a ele foi possível encontrar o corpo de Amber e conhecer as circunstâncias em que ocorreu o crime.
Segundo Denise, Amber Cornejo foi até sua casa, retirou o dinheiro de sua pensão e saiu mate. Ainda de acordo com o depoimento de Denise, ela garantiu à polícia que, quando não estava mais em Vila Alemana, Amber voltou para a casa de Hugo porque havia esquecido o celular, e esse incidente selou seu destino. Horas depois, nessa mesma quarta-feira, Hugo ligou para ela. Ele ainda estava em Vila Alemana e ela em Limate. Nessa conversa telefônica, Hugo disse que estava preocupado porque sua filha estava desaparecida e a situação o incomodava. No sábado, 1º de agosto, Denise foi até a casa de Hugo e foi nesse momento que ele confessou ter violentado e assassinado Amber. Hugo contou tudo a ela detalhadamente, cada passo, cada manobra. Segundo ele, quando Amber Cornejo voltou à sua casa para procurar o seu celular, eles discutiram. Depois ele passou a bater-lhe repetidas vezes e enfiou-lhe um pano na boca, obstruindo-lhe a respiração, para assim violentá-la. Após o ataque, Amber faleceu. Em seguida, veio o processo de ocultação. Para isso, Hugo disse que cavou um buraco de 52 centímetros na sala de sua casa. Com uma serra e 2 facas, ele desmembrou o corpo de Amber em 15 pedaços que escondeu em 3 recipientes e enterrou embrulhados em plástico. Em seguida, Hugo borrifou os recipientes com o líquido semeando o local com tábuas de madeira e pregos que comprou especialmente para anunciou Denise como suposta mandante do crime de homicídio qualificado. O depoimento de Denise mostrou-se verdadeiro quando foi cruzado com as evidências no local. Manchas de sangue na parede do banheiro, na borda inferior da parede que separava a sala do quarto e na camisa do acusado. A isso se somou, posteriormente, a perícia que constatou lesões que revelaram uma agressão sexual. Pela crueldade dos fatos, em 10 de agosto de 2020, a Justiça decretou a prisão preventiva de Hugo Bustamante, de 55 anos, que passou a ser o único acusado pelo crime de agressão sexual, seguida de feminicídio e sepultamento ilegal. Enquanto isso, o Ministério Público instaurou diversas diligências que visavam localizar todos os envolvidos no homicídio. Para isso, celulares foram testados para georreferenciá-los e ver os registros de ligações e mensagens. Uma das principais arestas que se buscava esclarecer era o papel da mãe no crime. Os investigadores queriam entender como Denise conseguiu fornecer tantos detalhes do crime. A mãe da vítima, Denise Llanos, foi presa em 24 de setembro por suposta participação no crime. Segundo o Ministério Público, existem vários registros que confirmam sua responsabilidade criminal. O mandado de prisão foi obtido devido a múltiplas informações coletadas durante o período de investigação, que dizem respeito a fotografias, laudos científicos, revisão de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de várias testemunhas que confirmam a participação de Denise no crime. Após investigação, o Ministério Público indiciou Denise em fevereiro de 2021, desta vez pelos crimes de agressão sexual e homicídio como autora, por ter orquestrado ou presenciado os fatos sem ter participado deles. O julgamento de ambos os acusados começou em 14 de junho de 2021. Na ocasião, foram apresentadas diversas provas, entre elas 54 depoimentos, 113 documentos e 30 laudos periciais. Também foram analisados os antecedentes do caso, destacando-se as dezenas de crimes realizados por Hugo Bustamante antes do assassinato de Amber, armas, vendas de artigos psiquiátricos, mudança de nome e sobrenome, entre outros. O Ministério Público solicitou as seguintes penas para Hugo Bustamante: por agressão sexual com feminicídio, prisão perpétua qualificada. Pelo enterro ilegal, 540 dias de prisão e multa de 623 mil pesos chilenos. Pela agressão sexual, 10 anos de prisão. E, no mínimo, 10 anos de prisão pelo crime de corrupção reiterada de menor. Enquanto para Denise, a promotoria solicitou prisão perpétua qualificada por agressão sexual com homicídio. 10 anos de prisão por abuso sexual de pessoa maior de 14 anos, mais 10 anos de prisão por corrupção repetida de menor.
Em 26 de novembro de 2021, Hugo e Denise foram considerados culpados de todas as acusações. Segundo a juíza Rócio Ocariz, ambos agiram com premeditação porque concordaram em agredir sexualmente e matar a vítima, revelando um plano para esse fim. Hugo fez tudo na presença da mãe da vítima, Denise, que não apenas assistiu, como participou de todo o processo. Em 7 de dezembro de 2021, o Tribunal Criminal de Vinha del Mar sentenciou o padrasto de Amber Cornejo, Hugo Bustamante, e a mãe da jovem, Denise Llanos, à prisão perpétua simples. No Chile, os presos sentenciados à prisão perpétua qualificada devem passar no mínimo 40 anos na cadeia antes de estarem aptos a se candidatarem à liberdade condicional. No entanto, os condenados à prisão perpétua simples bastam permanecer apenas 20 anos atrás das grades. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.